celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, de Santos, São Vicente, Praia Grande, que sempre nos honram com a sua audiência, nosso muito obrigado. Hoje temos, vou dizer, uma surpresa, mas uma coisa importante para a nossa cidade, importante para a nossa região. E vou apresentar de momento, né? Hoje eu tenho muito que agradecer ao nosso deputado eleito, ex-prefeito por 2 mandatos, João Paulo Papa. Muito obrigado por ter vindo, Papa. Eu que agradeço a você, Walter, a TV Com. Aproveito para cumprimentar todos os telespectadores da TV Com. Quer dizer, quando a gente vem aqui, a pessoa que senta nessa cadeira deixa de ser convidado. Sempre são nossos amigos. Muito obrigado. Então, sinta-se como nosso amigo da Estrela Guia também. Eu queria agradecer também, não posso deixar de agradecer nunca, a essa maravilhosa equipe de produção que nós temos aqui, a Gisele, Reale, Fernando, Marcelo, Vitor, a Thaís e a Dayana lá na retaguarda. Agradecer ao Augusto Capão de Casa, nosso amigo daqui da TV, enfim. Se não fosse essa equipe maravilhosa, com seu trabalho competente, com muita humildade, com muita dedicação, certamente este programa não estaria aparecendo tão bonito na vossa telinha. Mas hoje nós vamos aproveitar cada segundo desse programa, Papa, porque é importante que o nosso povo, mais uma vez, ou com maior profundidade, conheça tantas coisas que você vai ter pela frente também. Mas antes disso, você não chegou aqui, nós estávamos conversando, não chegou aqui, porque um conhece o outro, convidou, ele foi lá no programa, não. Todos nós temos uma história, e a história do Papa é uma história muito bonita. Nasceu em Santos. Pode dizer que é palmeirense, não? Palmeirense, nasci e morei nos primeiros anos de vida aqui no Campo Grande, aqui perto, a Rua Amazonas, 84. Está lá ainda a casa. Cursou o primário e o ginasial nos colégios Tarquínio Silva e o Colégio Santista, né? Isso. Cursou técnico colegial no Colégio Piratininga. É formado em engenharia elétrica pela Universidade de Santa Cecília, isso aconteceu em 1983. Vamos vendo, gente, o cabedal da história do nosso amigo que está conosco aqui hoje. Formou-se em pedagogia pela Faculdade Dom Domênico em 1980. Especializou-se em administração escolar, orientação educacional e supervisão escolar. Mas não é só isso. Lecionou por 20 anos. Lecionei com muita honra, por 20 anos no Colégio José Bonifácio, hoje uma tradicional escola santista, hoje incorporada à rede pública municipal, uma escola mais do que centenária, né? Foi fundada em 1907, aliás, uma história riquíssima dessa instituição. Se você me permite, Walter. O programa é seu. O Colégio José Bonifácio nasceu como uma escola pública municipal. Hoje ele é uma escola, voltou a ser, mas nasceu como uma escola pública municipal, chamava-se Academia de Comércio de Santos, criada pela Prefeitura Santista em 1907. Aí, em 1917, a Prefeitura entendeu que não deveria manter mais essa escola, que era uma escola voltada para a contabilidade, para o ensino das práticas contábeis. Então, olha que coisa interessante, o governo municipal, à época, ofereceu aos professores que estavam até aquele momento, cuidando da escola, a oportunidade deles se organizarem, constituírem uma associação privada, sem fins lucrativos, mas uma instituição privada, para dar sequência ao colégio, à escola de contabilidade.
Obviamente que a prefeitura não doou nenhum imóvel, nenhum patrimônio, absolutamente nada. Apenas permitiu, estimulou até que os professores se constituíssem, se organizassem numa entidade que pudesse dar sequência ao ensino de contabilidade, que era muito importante na época e é até hoje, né? E era praticamente só essa escola em Santos, naqueles tempos. Então aí nasceu a Associação Instrutiva José Bonifácio, uma entidade privada, sem fins lucrativos, constituída pelos professores da antiga Academia de Comércio de Santos. E essa instituição, ela teve vida longa, continuou o curso de contabilidade, criou o primeiro curso também de magistério, foi uma escola tradicional na formação de professores, criou a Faculdade de Ciências Econômicas, que hoje é mantida pela Unisantos, a atual Faculdade de Ciências Econômicas da Católica, da Fundação Visconde de São Leopoldo, começou no José Bonifácio, mas aí eles entenderam que não era possível manter cursos técnicos, curso normal à época e também uma faculdade, acabaram passando essa faculdade já montada, já aberta, com os alunos e tudo, para a Universidade Católica, hoje Universidade Católica. E a entidade teve mais de 100 anos de vida. Quando, no final da década de 90, e foi nessa instituição que eu comecei a lecionar, ainda no segundo ano de engenharia, por isso fui fazer o curso de pedagogia, enfim, me apaixonei pela área educacional. O meu avô foi um dos presidentes que mais tempo ficou à frente da entidade e foi o professor, seguramente o professor que mais tempo lecionou nesta cidade, talvez um dos recordistas no país. O professor João Papa Sobrinho lecionou durante 65 anos. Lá no prédio do Colégio da Bonifácio tem uma placa de bronze que marca o momento, a data em que o professor Papa completava 65 anos de magistério. Não de vida, de magistério, de exercício do magistério. E aí, a partir dessa experiência, dessa vocação familiar, né, eu acabei permanecendo nessa instituição por cerca de 20 anos, como professor e também como diretor, e fui presidente, inclusive. No último ciclo de vida da entidade, eu fui o presidente. E no final da década de 90, houve uma profunda reformulação na legislação, na lei nacional que rege a educação técnica, profissionalizante, e aí a instituição que mantinha todos os cursos infantil, fundamental, durante o dia, sem cobrar nada, né, para as crianças pobres ali do entorno do mercado, e fazia a sua receita, né, vivia dos cursos técnicos noturnos, acabou sofrendo um abalo porque a lei, na minha visão, uma lei muito mal feita, equivocada, acabou desestimulando a formação profissionalizante. E a entidade ficou sem fôlego para poder manter as crianças, que mantinha mais de 600 crianças, sem cobrar nada de ninguém e sem convênio com a prefeitura. Não. Ela era autônoma, né? Ela própria se autogeria. E nesse período nós procuramos então soluções, fizemos uma parceria primeiro com a Unimonte e depois, já quando eu vou à prefeitura, quando eu me tornei prefeito, a Unimonte foi vendida para uma universidade de Minas Gerais e a partir daí a gente começou a se preocupar com a sequência da instituição e ela acabou sendo anexada. Hoje é uma escola, voltou a ser uma escola pública. Então o Colégio José Bonifácio nasceu como colégio municipal e hoje é uma escola municipal que atende aquela população toda do mercado, da Vila Nova, que você sabe bem, é uma população muito sofrida, muito carente, né? E eu tive uma parte da minha vida profissional aí dedicada, acho que as melhores e mais importantes lições de vida que eu trago até hoje, eu devo ao Colégio José Bonifácio, né? Uma escola que vivia na dificuldade e vivia atendendo pessoas que tinham dificuldades. Nas campanhas eleitorais, e principalmente nessa última, Walter, por onde eu andei,
São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Santos, naturalmente, eu encontrei ex-alunos do Colégio José Bonifácio e todos muito gratos, porque a escola, de fato, acolhia a todos, né? Então, essa é uma experiência riquíssima. Você sabe o que eu estou falando, porque a sua vida também está ligada à educação, a uma entidade que cuida de crianças que têm uma estrutura econômica muito limitada, né? E você sabe o quanto isso é difícil por um lado e quanto é gratificante, extremamente gratificante por outro lado. Parabéns, eu acho que é uma história que eu acho que poucos santistas conhecem, né? Mas é uma história muito bonita e é difícil uma escola ter esse ciclo de existência, né? Com essas mudanças que foram sofrendo no meio do caminho, porque se sofreram as mudanças, se ela permaneceu, é porque realmente o trabalho ali era feito com muita transparência, com muita competência, né? Se você me permite também fazer um registro e uma homenagem aqui, né? Já falei do meu avô, foi muito importante lá, o professor Armando dos Santos Soares, já falecido, também foi um grande incentivador do Colégio José Bonifácio, outros tantos que passaram por lá, Cleóbulo Amazonas Duarte, né? Ali o Vital Passos de Melo, uma série de professores ilustres, Amazonas Duarte, enfim, nós tivemos lá ali Mário de Almeida Alcântara, que hoje dá nome à escola. Aliás, quase todos os professores do José Bonifácio hoje são nome de escola, né? E o professor Antônio dos Santos Soares, hoje diretor de escola pública municipal. Mas você estava dizendo a questão da transparência, como uma entidade como essa, num bairro com tantas carências, conseguiu sobreviver mais de 100 anos, quase 110 anos. Nós devemos isso ao trabalho, à dedicação de muita gente, né? A começar pelaquela casa, aquele prédio, que foi uma venda quase com um ar de doação do Porchat de Assis. Aquela casa era a mansão, a residência do Porchat de Assis, que foi um dos fundadores da instituição também. E ao final, quando ele se mudou de lá, ele fez uma venda numa condição muito favorável e foi o primeiro imóvel adquirido pela instituição. Mas lembrar aqui do nosso grande colaborador, que você conhece tão bem, professor Avelino Pereira Morgado Filho. Durante todo o tempo que eu presidi a instituição, o Morgado foi meu braço direito, era o diretor financeiro. A diretoria mais espinhosa da casa. Nós nunca sabíamos como ia ser o próximo mês. Quando se aproximava o final do ano, que vem o 13º, você sabe a preocupação que é isso, nós fazíamos de tudo lá para manter os salários em dia, enfim, mas sempre com uma insegurança enorme, porque, como eu disse, era uma escola de gente carente, onde mais da metade estudava sem pagar. Então, uma fórmula difícil, sem ajuda nenhuma, sem nenhuma contribuição externa. Fosse hoje que a Prefeitura Santista tem, de fato, uma participação ativa na vida das entidades, né? Certamente o José Bonifácio teria uma condição melhor. Difícil sempre, mas melhor do que a que nós vivíamos lá. Então, meu agradecimento de público aqui é ao professor Avelino, um grande economista, competente, dedicado, e uma vez numa conversa, por isso lembrei dele, ele falou assim para mim: Paulo, essa entidade aqui só está aberta, aqui tem uma coisa que mantém essa entidade aberta, é a honestidade, porque nós fazíamos ali de tudo para fazer cada centavo render até o final do ano, e tínhamos grandes colaboradores, mais de 100 professores, né? Enfim, chegamos a ter 3.000 alunos no Colégio José Bonifácio, nos tempos áureos, com várias modalidades. O primeiro curso de segurança do trabalho de Santos foi criado por mim no Colégio José Bonifácio. O primeiro curso técnico de processamento de dados de Santos foi criado por mim no Colégio José Bonifácio. Tivemos curso técnico de mecânica, de petroquímica, além dos tradicionais, né, contabilidade, secretariado, magistério, que sempre foi muito forte ali. Então, lindas lembranças aí da educação santista eu tenho ali dentro daqueles muros do José Bonifácio. Avenida Conselheiro Nébias, número 219.
Está dentro do seu coração, dentro do sua alma. Não chama como break ali, mas eu vou me permitir, já que nós estamos nesse assunto, para a gente depois mudar, a gente está mandando um grande abraço ao Morgado. Eu acho que ele ficou viciado, porque ele saiu do José Bonifácio, foi ser fundador e presidente da creche Padre Bento e continuou com a mesma dificuldade de arrumar dinheiro que o terceiro. Isso sim, ele está acostumado com essa vida de dificuldades, mas a bem da verdade, o professor Morgado, ele sempre foi professor do José Bonifácio, depois diretor comigo, mas sempre cuidou da creche da entidade, da creche Padre Bento, né, que é a entidade Eurípides Barçanufo. Ele foi do conselho, depois ele foi um colaborador ativo e depois presidente, e é presidente até hoje. Sempre vivendo essas mesmas dificuldades. Eu conheço o Morgado há 54 anos, da Codesp, quando entrei na Codesp. E a gente até brinca, fizemos bodas de prata, bodas de ouro. Morgado, um abração nosso para você. Muita saúde, paz. Que Deus te abençoe, meu. Que você continue por muito tempo nessa luta que tanto você tem travado aqui em busca da justiça, em busca da melhoria do terceiro setor. Um abraço, amigo, a você. E agora eu vou pedir licença para nós façamos um break. Teleguia Fotojaja. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje o nosso convidado, nosso amigo, João Paulo Papa, deputado federal eleito, uma votação expressiva, prefeito de nossa cidade por 2 mandatos, saiu com 87% de aprovação da Prefeitura de Santos, né? Mas tem a caminhada dele, começou em 1986, né? Quando ele foi para a Prefeitura de Santos, Departamento Municipal de Trânsito, é isso? Eu comecei em 84. Vai me corrigindo que me deu até 86. Aí em 86 eu assumi a convite do Justo o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, não existe mais. Não existe. Ficava ali na Carvalho e Mendonça, esquina, Ana Costa, esquina com a Carvalho e Mendonça. Depois segui. A Sabesp em 1995. Sabesp em 1991, eu fui para a Sabesp, fiquei até 95. Superintendente regional da Sabesp em Santos, quanto aprendizado, quanto trabalho, né? Foi boa essa fase também, porque, Walter, eu assumi, em princípio, a Baixada Santista, né? Tinha 2 cidades também do Vale do Ribeira, Itariri, que eu conheço tão bem, a terra da minha mãe, e Pedro de Toledo. Mas depois, numa crise que ocorreu no saneamento, lá no litoral norte, Caraguatatuba com problemas, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, eu acabei aceitando o desafio de anexar a superintendência da Baixada Santista, anexar também o litoral norte. Hoje são 2 superintendências, uma para cada área dessa. Aí então nesse momento eu assumi o litoral de São Paulo inteiro, a superintendência sempre aqui em Santos, ali na São Francisco, mas o comando e a gestão do saneamento de todo o litoral. Foi nesse período aí de 91 até 95, né, praticamente. Você teve alguma relação, porque depois você passou a secretária do Meio Ambiente da Prefeitura? Aí o tema, é engraçado isso, né, olhando daqui, né, com a nossa perspectiva de 2014, o grande tema de Santos, na área ambiental, na década de 90, eram as praias, a despoluição das praias. Só se falava nisso, né? Era uma briga, inclusive, uma disputa, Prefeitura, Sabesp. Eu lembro que aí surgiu aquele movimento que foi histórico para a cidade, o SOS
com a SOS Praias, né? E com a Marília Rossi, com a Regina Quirico, com a professora Conceição, tantas pessoas importantes naquele momento que lutaram para que o processo de despoluição das praias fosse despolitizado, porque ele era muito politizado à época, e tivesse avanços, né? E quando o Beto Mansur ganhou a eleição em 96, eu já estava fora da prefeitura, já tinha saído da prefeitura, mas tinha participado ativamente desse processo de despoluição. Então, a convite do prefeito eleito, Beto Mansur, eu retornei à prefeitura na Secretaria de Meio Ambiente, que naquela época era Meio Ambiente e Planejamento, as duas áreas dentro de uma só secretaria. E foi um período importante. Aí fiquei muito aprendizado, né? Foi um período interessante. Na sequência, o prefeito fez uma reforma administrativa e separou a área de meio ambiente. Quer dizer, na verdade, a Secretaria de Meio Ambiente desaparece por um tempo e se transforma numa diretoria da Secretaria de Obras. Eu não fui muito favorável a essa mudança, mas ela foi feita. E nesse momento, a cidade de Santos, o Código de Trânsito Brasileiro, que foi exatamente em 1998, entra em vigor, e as cidades que quiseram, né, municipalizar o trânsito, e Santos foi uma das primeiras, tinham ali um período curto para se adaptar, se preparar e assumir a gestão do trânsito. Assumir a gestão do trânsito significava, naquela altura, o seguinte: sai a Polícia Militar da fiscalização e entra os agentes de trânsito municipais, pessoas civis, portanto, e com uma nova filosofia e o comando integral feito pela prefeitura. No caso aqui em Santos, pela CET. O prefeito me convidou para assumir esse papel, né? Nós vivíamos aqui uma crise também em Santos. Você pega os jornais da época, você vai ver que o trânsito estava bastante polêmico. E aí, então, eu assumi a partir de maio, tenho a impressão que foi maio, a presidência da CET, com a incumbência de gerir o período de municipalização, o que foi feito aí até nos anos seguintes, até 2000, quando eu acabei me tornando candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Beto Mansur, que disputaria, como disputou, a reeleição. Queria aproveitar também a oportunidade de mandar um abraço para o nosso amigo, né, Antônio Carlos da Silva Gonçalves, que é o atual presidente, né, que está com a furiosa em cima, porque as coisas cada vez mais, o trânsito em Santos, sabe? E é engraçado, eu vou depois chegar aqui, papai. Você foi passando por vários setores, né, que tornam a pessoa intensamente preparada, tá, em vários planejamentos. Depois, como vice-prefeito, é um mundo novo, é uma responsabilidade nova, e você pegou a Secretaria de Planejamento junto. Isso também tem uma história rápida, isso eu posso contar. Eu fui convidado para eu fui escalado pelo PMDB à época, sob o comando do saudoso, grande prefeito e deputado Oswaldo Justo, que foi o meu professor e é até hoje, né, meu grande assim, norte de política. E o Justo me escalou para ser o companheiro da chapa do Beto Mansur para a reeleição, do prefeito Beto Mansur para a reeleição. E eu aceitei lá a incumbência e fomos para a disputa. Durante a campanha eleitoral, eu combinei com o prefeito, à época, e eu coordenei a equipe que fez o plano de governo para o segundo mandato. Então, foi um trabalho muito mais de bastidores do que de rua. Naquela época tinha comício, showmício, tinha muita festa. Né? Então, eu disse ao Beto assim: olha, onde eu posso ajudar mais não é nos comícios, é na retaguarda, no conteúdo. E eu me incumbi disso, evidentemente, com uma equipe. Né? Fizemos o plano de governo. E durante esse período eu percebi, Walter, claramente, foi muito rico para mim essa possibilidade. Eu percebi claramente que nós tínhamos um vazio na Prefeitura de Santos que precisava ser preenchido, que era exatamente o trabalho
de planejamento. A Prefeitura de Santos perdeu ao longo dos mandatos, dos governos que se sucederam, perdeu a cultura do planejamento. Distribuiu os profissionais por várias outras pastas, fechou a Secretaria de Planejamento. Então a cultura de do bom planejamento, que sempre foi muito forte em Santos, se perdeu com o tempo. Alguns profissionais ainda se mantinham na Prefeitura, outros se aposentaram, mas o fato é que não havia planejamento, quer dizer, estruturado na Prefeitura de Santos. Então, quando nós estávamos nos aproximando da eleição, o prefeito me fez um convite, uma proposta, falou, olha, Papa, que pasta, porque aí ele se aproximou de mim na campanha, nós ficamos mais próximos, que pasta você gostaria de ocupar? Né? Tinha várias alternativas, até a educação, né? Foi comentado, foi discutida. E eu lembro bem do momento, do choque, né? Porque eu falei, olha, Humberto, se você ganhar a eleição, eu quero ser secretário de Planejamento. Né? Ele achou engraçado, porque não havia Secretaria de Planejamento. Mas não existe essa pasta. Eu falei, então nós vamos criar. Eu quero que você assuma o compromisso de público, criar uma pasta de planejamento, não importa, não tem recurso, não tem gente, mas vamos novamente reconstruir o sistema de planejamento da cidade. É uma cidade importante para a economia nacional, polo da região metropolitana da Baixada Santista, a cidade fundamental para o desenvolvimento de São Paulo, tem que ter planejamento, né? Planejamento estratégico, voltado para o futuro, voltado para a economia, voltado para as questões que estão relacionadas com o futuro. Né? O Beto, até num debate no SESC, respondendo uma pergunta, à época formulada pelo jornalista Márcio Calves, o Calves perguntou assim, o candidato Beto Mansur, se o senhor for eleito, qual será o papel do seu vice-prefeito? Né? E foi a primeira vez que o Beto assumiu, né, de fato, essa linha, esse compromisso. E ele teve que responder ao questionamento e responder, olha, se eu for eleito, o engenheiro Papa será secretário de Planejamento, nós vamos recriar a Secretaria de Planejamento. Ficou como um compromisso. De fato, passada a eleição, o Beto venceu, ele criou a secretaria e eu fui o primeiro secretário. Foi uma fase muito boa, a partir de 2001, né? Porque não tinha nada, não tinha equipe, e fui pescando os profissionais de planejamento que estavam espalhados por toda a prefeitura. Então, conhecia muitos deles e fui fazendo os convites. Olha, quer vir trabalhar aqui? Ou seja, eu não tinha uma equipe, eu não tinha um orçamento. Então, o primeiro ano, 2001, foi um ano muito difícil. Praticamente éramos, no máximo, meia dúzia de pessoas, né? Em metade ali de um andar da Prodesan. Bom, mas a pasta se consolidou, apresentou resultados muito consistentes, tanto na área orçamentária, né? A cidade estava perdendo receita sem perceber, quer dizer, tivemos avanços em termos orçamentários, aumentamos a receita sem aumentar impostos, organizamos um sistema de geoprocessamento que hoje é a ferramenta mais importante que o governo tem na mão. É uma ferramenta que é utilizada pela educação, pela saúde, assistência social, planejamento, trânsito. Então, organizamos a base cartográfica da cidade, digitalizada, georreferenciada, com vários sistemas funcionando, várias leituras e cadastros. Os diversos cadastros que a prefeitura tinha foram todos unificados, né? Enfim, hoje o prefeito, os secretários têm uma ferramenta muito poderosa de informações sobre qualquer assunto para fazer planejamento, gestão, tomada de decisões. Isso não tinha, foi criado já no primeiro ano. Enfim, a pasta fizemos o programa de desenvolvimento do centro, o Alegra Centro, que me deu notoriedade, me deu visibilidade, mas não era esse o objetivo, mas foi um programa muito bem sucedido. Criamos o programa Investe Santos, uma rede de informações buscando aproximar investidores da cidade. Reformulamos o plano diretor, geramos empregos, muitos empregos, geramos novas atividades econômicas, fizemos convênio com todas as universidades de Santos,
e daí surgiu, por exemplo, a nossa incubadora de empresa, a primeira incubadora de empresa foi fruto desse trabalho. Enfim, olha, a Secretaria de Planejamento em 3 anos, praticamente, né, 4 anos, o segundo mandato do prefeito Beto Mansur, ela deu uma outra roupagem, né, a todo o governo. Eu acho que foi assim, um momento muito rico de conhecimento da cidade. Ao final eu acabei me tornando candidato a prefeito. Sim. E a riqueza das informações, o conhecimento que eu acabei tendo sobre a cidade, todos os aspectos da vida da cidade, habitação, saneamento já tinha, fui agregando outras informações, foi o diferencial para a disputa que se deu em 2004. Né? Então, devo isso, esse conhecimento todo acumulado, à oportunidade de ter sido secretário de Planejamento. Criou toda a estrutura, né? Mas eu tenho que pedir licença a você, é muito importante que você está conversando, eu tenho que pedir licença a você para que nós façamos um break. A Estrela Guia da TV volta já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu 3º bloco, hoje com o nosso amigo João Paulo Papa, 2 vezes prefeito, eleito deputado federal e que vai ter a oportunidade e o desafio de defender a nossa região, nossa cidade, lá em Brasília. Você foi eleito com uma votação expressiva. Eu achei importante numa das reuniões que você falou assim, eu não coloquei cavaletes nas ruas e eu não saí pelo interior afora pedindo voto porque eu não achava justo, né? Eu pedi voto para uma região que depois não ia me ver mais e você focou seu trabalho na região metropolitana, né? Fala alguma coisa disso para a gente. Bom, esse é um tema, Walter, muito importante e é um tema muito atual também, né? Nós estamos vendo a atividade política se deteriorando, né, a cada ano, a cada eleição, enfim. Nós precisamos encontrar e construir um novo modelo político, um novo sistema político que dê respostas ao mundo moderno, né, à sociedade do presente. Esse modelo que nós vivemos, ele é um modelo já ultrapassado, né? Já deu o que tinha que dar, já ofereceu ao país o que podia oferecer, já se esgotou, está esgotado, essa é a minha opinião e de muitos outros especialistas. Todos. Enfim, né? Portanto, nós precisamos repensar tudo isso e agir, não é só pensar, agir, né, rapidamente, dentro dos instrumentos, das ferramentas que o Brasil, que a República dispõe, né? Do contrário, nós vamos continuar assistindo à insatisfação crescente da população, do eleitorado, manifestações, algumas organizadas, outras nem tanto, né? Algumas manifestações acabam sendo violentas, enfim, tudo isso que a gente já assistiu no passado recente, nos últimos anos.
E uma das questões que então, portanto, eu acho que nós temos que fazer uma reforma política para valer agora, esse ano que entra, 2015. Porque depois os deputados, a Câmara e também o Senado, quer dizer, o Congresso Nacional, o tempo vai passando, aí já vem a eleição para prefeito, que é logo em seguida, em 2016, e as coisas vão se acomodando. Eu vou defender e defendo que já no início de 2015, nos primeiros momentos da nova legislatura, a reforma política seja discutida com a sociedade, com todos, com as instituições e votada. Dentro dos temas, dos princípios que eu defendo para um novo sistema político, eu penso que um dos mais relevantes é o voto distrital. Quer dizer, o sistema de votação atual, que é o sistema proporcional, ele permite muita distorção, ele encarece o processo eleitoral. De fato, as pessoas têm que buscar voto no estado inteiro. Imagina o caso de São Paulo, são 645 cidades, né? O candidato se esparramando por 645 cidades tem que fazer uma campanha de senador ou de governador. São campanhas caras, cada vez mais caras, com todos os problemas que campanhas caras, né, o encarecimento da campanha acaba trazendo para a campanha e para o depois da eleição. O eleitor também passa a não ter proximidade, não tem proximidade com esse eleito que se esparramou pelo estado inteiro, mas é a regra do jogo. Eu não acredito nisso, acho que isso tem que mudar rapidamente. Eu defendo o voto distrital. O que é o voto distrital? É o que eu pratiquei aqui na eleição. Eu me dispus a fazer uma eleição distrital. Se desse certo, muito bem, se não desse, paciência. Eu não me via com legitimidade, foi o que eu disse naquela reunião, para, por exemplo, viajar para Sorocaba, Jundiaí, para Presidente Prudente, enfim, e pedir votos na medida em que essas cidades, essas regiões também têm os seus representantes mais próximos, conhecidos, com história ali. Assim como eu não acho correto, nunca achei, candidatos que vieram para a Baixada Santista, ilustres desconhecidos, e fizeram campanhas fortíssimas aqui. Gastaram dinheiro, fizeram acordos, alianças por aqui, pela região inteira, e que obviamente não voltarão, não estarão a serviço da Baixada Santista. Eu tive votos espalhados pelo interior porque é assim, de amigos, ou pessoas que atuaram comigo no setor de saneamento, ou pessoas que têm casa em Santos, mas também têm no interior, enfim, isso aconteceu. Mas não foi o preponderante, né? Eu tive 100 mil votos em Santos, na Baixada. De fato, criei, assim, a organização da campanha foi toda voltada para a Baixada Santista. E para o setor de saneamento, porque aí é um compromisso meu de vida profissional, enfim. O voto distrital, ele divide o número de candidatos que o Estado tem pelo número de eleitores, divide o Estado em distritos, conforme o peso eleitoral de cada distrito. No nosso caso, por exemplo, Santos e São Vicente seria um distrito, ponto. Então, os candidatos a deputado estadual e a candidato a deputado federal fariam campanhas e disputariam o voto apenas nesse distrito. E o mais votado entra e acabou. O que também não é hoje, né? Porque hoje, com o voto proporcional da maneira como ele é feito, tem gente com 100 mil votos que não entrou e tem gente com 40 que entrou. Candidatos com 40 não entrou, se elegeu, e com 100 mil. O que vale mais em termos de representatividade? Quem tem 100 mil votos ou quem tem 40? Porque o voto é a representação do povo. Pois né? então esse sistema já está superado, ninguém adota no mundo, é só aqui, é uma coisa com a cara do Brasil, tá certo? Agora, ele interessa a quem? Interessa a quem já está no processo, quem já é deputado, quem tem... Porque aí acaba tirando proveito disso. Então, voltando ao voto distrital, Santos e São Vicente, nós temos por volta de 750 mil habitantes, né? Eleitores menos, né? 500 mil talvez eleitores. Aqui seria um distrito. Então, quem tiver mais voto nesse distrito se elege, ponto. Vai ser um candidato, um representante muito mais próximo da comunidade, mora aqui,
essa aproximação do eleito com o eleitor é muito importante para o mandato depois, para a cobrança, para os compromissos assumidos. E isso não impede a forma de votação, a eleição será muito mais barata e com as chances mais próximas, ou seja, todos os candidatos terão chances parecidas, né? Hoje não, hoje o poder econômico tem uma forte influência no resultado. Quando você cria o distrito, mesmo um candidato novo, com poucos recursos, acaba tendo condições mais iguais na disputa. Tudo isso são vantagens do voto distrital. E não se pode dizer que um candidato eleito por Santos e São Vicente vai ser um candidato de visão estreita, de visão da região. Pensar em Santos, São Vicente. Não, muito pelo contrário. O governador Mário Covas saiu de Santos, tá certo? Nós já tivemos grandes políticos com muita influência. O deputado Del Bosco do Amaral foi um deputado com grande influência no Congresso Nacional de Santos, saiu de Santos. O deputado Gastone Henrique, um dos mais influentes congressistas na época dele, em Brasília, né? Forte, com muita presença, enfim, muito influente, saiu de Santos. Então não há que se dizer que vai diminuir a importância do representante, não. Ele, claro, vai ter que se ater e participar, evidentemente, de questões de interesse do Estado, de questões do interesse nacional, obviamente. Isso não diminui ninguém, porque se fosse assim, então só candidatos de São Paulo, paulistanos, teriam mais peso. Não, o governador atual, o governador Geraldo Alckmin, é de Pindamonhangaba. Qual é o problema? É um homem do interior, de uma cidade pequena do Vale do Paraíba. Ganhou peso no Congresso Nacional porque se fez presente, né? O peso que ele teve não é a origem que dá o peso. É sim o trabalho da pessoa, o compromisso que tem. Então, o nosso ex-prefeito de Pindamonhangaba, vereador, prefeito, depois deputado federal, hoje é governador de São Paulo, um dos melhores governadores do país, já é governador pela quarta vez. E pela forma com que ele foi reeleito, né? Então, o argumento de que o voto distrital diminui a importância e a qualidade do representante é uma grande bobagem. Em primeiro lugar, uma grande bobagem. Você pode eleger um doutor em educação, por exemplo, vindo da região aqui do Vale do Ribeira, que seria um outro distrito. E, por outro lado, você dá mais peso também para as regiões. Né? Você está falando, é uma coisa que acontece, né? Você falou do governador Geraldo Alckmin, que é do interior, mas ele tem uma visão muito boa e forte sobre a Baixada. Ele tem ajudado muito. Hoje ele tem sobre a Baixada e sobre o país. Eu mencionei alguns casos, Gastone, Del Bosco, mencionei o ex-deputado Vicente Cassione, santista, advogado santista, teve forte influência no Congresso Nacional. Lembrei do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, lembrar do Justo. O Justo sempre foi vereador em Santos, foi prefeito em Santos, se elegeu deputado estadual, praticamente fazendo campanha como eu fiz, só na Baixada, pouquinho aqui no litoral sul, enfim, porque ele tinha lá o sítio em Peruíbe, adorava Peruíbe, enfim, mas não saiu nunca daqui. Foi para a Assembleia Legislativa, foi um dos mais influentes deputados estaduais das duas legislaturas que ele atuou. É lembrado até hoje como grande referência, assim como o Emílio Justo também, que era daqui de Santos, e o irmão do Oswaldo, e foi um deputado muito influente, assim como o Rubens Lara. O Lara começou a vida dele aqui em Santos, né, e foi um sujeito, um político muito influente na Assembleia e depois no governo de São Paulo. O Edmur Mesquita foi deputado aqui em Santos, tem influência até hoje no governo de São Paulo. Então, eu acho assim, instituir o voto distrital já vai moralizar muito o processo político, a escolha dos políticos e também o controle das pessoas sobre esses mandatos. Isso é uma coisa importante para fazer logo, né? Logo de cara. Você acha que é viável conseguir isso em Brasília? É uma luta, porque, assim, primeiro eu vou lutar dentro do meu partido, do PSDB, para que o PSDB adote essa tese como partido.
Eu acho que essa é a importância de verdade dos partidos políticos, quando eles adotam teses, não é, que claras, porque aí você aproxima também o eleitor do partido, você fortalece o partido. Se você, um eleitor que tem um pensamento alinhado com o que pensa o PSDB, você passa a votar prioritariamente nos candidatos do PSDB. Quer dizer, a ligação ideológica partidária com o eleitor se perdeu no país também. Hoje as pessoas falam assim, eu voto em pessoas, não voto em partido. Infelizmente. Infelizmente. Hoje a gente vê, dentro do que você falou, desculpe te interromper, a gente sentiu muito a expressão, a votação expressiva que teve o Sadal Nakai como candidato a deputado. Sim, foi muito bem votado. 49 mil, quase 50 mil votos, e ele não conseguiu a cadeira, enquanto outros com muito menos votos. Essa é uma das patologias do voto proporcional como ele está hoje. O Sadal é um bom exemplo. Ele foi muito bem votado e candidatos que tiveram uma votação menor do que a do Sadal estão na Assembleia e ele não está. Então, de quem é o prejuízo? É do candidato? Não, é do povo. Porque, veja, 50 mil pessoas têm que ter mais peso do que 30 mil pessoas, ou não? Tá certo? Quer dizer, no fim, elege quem teve 30 e não elege quem teve 50. De quem é o prejuízo nessa conta? É do eleitor, não é do candidato, nem de partido político nenhum. Então, eu acho que isso tem que mexer. Nós temos que mexer também na questão O Brasil vive em eleições. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Isso é um grave problema e é um enorme prejuízo à economia do país. As coisas não andam. Todo ano sim, ano não, nós estamos vivendo uma eleição. Esse ano, 2014, foi um ano perdido para a economia brasileira, porque juntou Copa com eleições. Aí nós vamos ter 2015, será um ano difícil, já se sabe isso. Os economistas já apontam há alguns anos que nós teríamos período difícil pela frente. Será 2015. 2016, que nós poderíamos estar já pensando numa recuperação de fôlego, será ano de eleição de novo. Eleição para prefeitos e vereadores. Tem a Olimpíada também, 16. A Olimpíada. A Olimpíada é só no Rio de Janeiro. A Olimpíada é só no Rio. Mas eleições... Mas pensa, Walter, nós vamos ter um ano de 2015 difícil. 2016 não será também muito fácil. Mas vai juntar a dificuldade da economia brasileira em 2016 com eleições para prefeito e vereadores no Brasil inteiro. Mais de 5 mil e não sei quantos municípios meio que paralisados realizando eleições. Por que não colocar as eleições todas de presidente da República a vereador numa data só? Não precisaria nem ser de 4 em 4 anos. Eu defendo 5 anos e sem reeleição. Acho que é uma boa equação, uma boa fórmula aí. Mas todas no mesmo dia. Até isso já resolve um outro problema, que é o fato de muitas pessoas disputarem eleições seguidas, de 2 em 2 anos. A pessoa disputa a eleição, agora mesmo, né? Vários candidatos, milhares de candidatos disputaram a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, sabendo que não iam ganhar, sabendo que não tinham chance, ou melhor, saber que ganha ninguém sabe, não é? Mas sabendo que não tinha chance. Mas por que disputa? Disputa porque para botar o nome, para se fazer conhecido, para disputar a eleição seguinte para vereador, por exemplo, ou para prefeito. Isso é uma outra patologia do sistema que está aí. Outras pessoas disputam para deputado, que são muitos casos, e no momento seguinte desiste de ser deputado porque pode disputar para prefeito. Então larga o mandato na metade, não é nem na metade, 1/4 do mandato. Ele tem um mandato de 1 ano, no ano seguinte ele é candidato a prefeito e pode ser sem sair do cargo de deputado. Ele continua deputado, continua ocupando a vaga, continua recebendo salário, despesa com assessores e tudo, toda a despesa da estrutura, e disputa a eleição para prefeituras. E a lei permite isso. A questão da reforma política, Walter, você perguntou se é difícil fazer passar. É muito difícil. Não é difícil, é muito difícil. Agora, é necessário fazer a luta. Você não acha que o povo devia se mobilizar mais? Eu acho que a população... Aliás, a população já sinalizou claramente... Senão todo mundo correu, depois parou. Pois mas sinalizou claramente que queria uma reforma política. Não disse exatamente o que queria, até porque é difícil pegar milhões de pessoas para falar que reforma, que modelo exatamente você quer. Não há consenso.
cabe eu enxergo assim, pelo menos, que cabe aos partidos políticos a obrigação de discutir internamente que modelo de proposta de reforma política defendem, apresentarem isso para os eleitores, né, e defenderem de forma fechada, quer dizer, com todos os seus deputados, os seus integrantes, caminhando no mesmo sentido, né? Porque, do contrário, nós vamos continuar patinando. Essa ideia de plebiscito, de referendo e tal, mas em cima do quê? Né? Em cima de que proposta exatamente? Então, assim, eu defendo que esse assunto seja discutido no partido, no caso no PSDB. Bom, que reforma o PSDB defende? Aí você começa a ter mais peso, né? Você tem um peso específico, o PSDB no Congresso Nacional, assim como o PT também tem, assim como o PMDB também tem, e vai se construindo, e a população vai enxergar o que cada partido exatamente propõe. Porque na medida em que o partido não se expõe, não se define, não declara que modelo quer, fica muito por conta dos seus representantes, os parlamentares. Aí pulveriza tudo. E aí como é que a população vai entender o que pensa o PSDB, o que pensa o PT, o que pensa o PMDB? Não pensa, cada deputado tem a liberdade de definir o que ele pensa. E aí essa reforma nunca vai sair. Eu acho que se ninguém tentar, aí não sai mesmo, né? Eu acho que aqui em Santos foi privilegiado, porque até com a reeleição do governador Geraldo Alckmin, o trabalho do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, na sequência daquela estrutura que você já deixou e outras inovações que ele fez. Então, Santos acho que está tendo uma sequência, não uma quebra, né? Santos tem, eu ouvi muito isso na campanha, nas cidades vizinhas, uns depoimentos muito fortes, Walter, assim. Vou dar aqui um exemplo de uma senhora no Guarujá que me falou assim: ô Papa, você sabe qual é a diferença de Guarujá para Santos? E eu ouvi a mesma coisa em São Vicente. Não, qual é a sua opinião, né? É que na sua cidade de Santos, os governos vão se sucedendo e os projetos principais são mantidos e vão tendo sequência. Isso é de muito valor. Aqui, aí é a reclamação, né? Aqui, com a alternância, com a mudança de governo, alguns projetos sofrem descontinuidade. Quem sai passa a jogar muito fortemente contra aquele que entra, o governante que entra, continua a luta política que prejudica, enfim, a cidade. Não está acontecendo agora, né? Nós já estamos encerrando o programa, infelizmente. Muito assunto. Te dá alguma pergunta uma pessoa: puxa, mas ele vai para Brasília, como é que eu vou levar algum problema para ele? Como é que ele... Então vamos lá. Eles acham que você fica isolado em Brasília? Não, atividade... Rapidamente, só para a gente... Vamos lá, então, população da Baixada Santista. Eu, a partir de janeiro, terei um escritório aberto aqui em Santos, exatamente para poder atender as demandas, conversar com as pessoas, receber a todos. Certamente vou estar caminhando também, correndo os 9 municípios da Baixada Santista, essa é a minha obrigação. E sempre às segundas-feiras, pelo menos na parte da manhã, e às sextas-feiras, na parte da tarde, vou estar despachando aqui em Santos. O período em Brasília, o trabalho em Brasília, ele se concentra entre segunda e sexta-feira. Entre segunda à noite, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta, os deputados voltam para as suas bases para poder continuar o contato com a sua comunidade. Então, é um vai e vem. Toda semana tem o trabalho em Brasília e depois o trabalho aqui na base também. Então não haverá perda de contato de forma nenhuma. Quem tem dúvida que o Papa vai sumir, ninguém mais vai encontrá-lo, não. Ele já colocou agora muito bem colocado. Eu vou me permitir, eu sei que o tempo está estourado, a gente sempre estoura um pouquinho, mas antes da gente encerrar o programa rapidamente, nós estamos vivendo a Semana do Bebê em Santos, que é uma promoção da Unicef, a Prefeitura de Santos e a ONG Vidas Recicladas. Tem toda uma programação, a semana toda extensa, começou ontem, né? Tratando das crianças, né?
de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, com palestras. Ontem aconteceu a primeira palestra no Salão Esmeralda Tarquínio, a inauguração, enfim. Depois, hoje, na terça-feira, o local é a ONG Vidas Recicladas, com a Padre Anchieta 187. Na quarta-feira, amanhã, auditório do Senai. Também tem na Casa das Anas, são 2 atividades na quarta-feira. Na sexta-feira, tem também o local a ONG Vidas Recicladas, um fórum de especialidade com palestras. A doutora Regina Bragueto, aqui uma pediatra que eu conheço muito bem. Sábado, sexta-feira, sábado 6 de dezembro, uma ação social, palestra das mães, postos de vacinação, enfim, é o encerramento de uma semana toda voltada à preparação, à palestra, à discussão sobre o problema das crianças, as necessidades das crianças de 0 a 6 anos, que Santos tem uma quantidade muito grande. Eu não posso ler mais isso aqui porque é grande demais, mas eu deixo a vocês ficam no GC, né? Os contatos para isso, a Ariadne Acunha, coordenadora do evento, o telefone está aí no GC, 996077717. A Sara Vieira, telefone 30162797. Vocês procuram se informar, participem das atividades, falem. Vamos trabalhar pelas crianças. O programa já estourou bastante tempo, mas não faz mal. Eu sempre esqueço, mas eu queria deixar você a lembrança da sua participação no nosso programa, agradecimento. Muito Desejar a obrigado. você boa sorte lá em Brasília, nessa luta ferrenha. Eu deixo as minhas telespectadoras amigas, meus telespectadores amigos, o meu agradecimento pela audiência. Um grande abraço à Adicleia, que representa todas as telespectadoras e faz a crítica, entre aspas, deste programa. Adicleia, obrigado a tantos amigos que me abordam na rua. Mas, Papa, eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe e que você realmente consiga, tenha condições de passar todo esse cabedal e toda essa sua força e toda essa sua personalidade dirigida a vida política ao povo lá em Brasília também. Conte com a gente. Muito obrigado. As palavras finais são suas. Obrigado, Walter. Obrigado a todos os telespectadores aqui da TV Com. Um abraço a todos. Força, um Feliz Natal a todos os santistas e moradores da Baixada. Um feliz ano novo para todos nós, com muita saúde, muita energia. E a você, em particular, para que você possa continuar mantendo esse belíssimo trabalho na condução da creche Estrela Guia, que é um exemplo, é um trabalho que emociona a todos nós e que precisa de gente forte, né? Competente, comprometida, como é o seu caso. Que Deus continue iluminando esse teu belo caminho. E eu te agradeço, em nome da Estrela Guia, também todo o apoio que você tem dado à nossa entidade. Se não fôssemos várias pessoas, não estaríamos aqui. Obrigado mais uma vez. Boa sorte. Conte com o povo santista, conte com esse programa, está sempre aberto. As portas abertas, a situação. A gente está com muita fé, com muita confiança no seu trabalho lá em Brasília. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. E assim, minhas amigas e meus amigos, mais uma vez terminamos o programa Estrela Guia na TV, um encerramento com muita alegria, muita felicidade, porque por tudo que nós pudemos passar a vocês, tá? Tudo bom, e que todos nós façamos uma corrente muito positiva para que esse moço aqui possa continuar fazendo aquilo que ele se dispõe a fazer e já faz há tanto tempo. Obrigado a vocês. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com certeza Ele há de querer.